Olá, meus irmãos, uma boa noite. Estamos aqui para continuar mais uma leitura da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele venha continuar nos abençoando nessa jornada maravilhosa que nos propomos a fazer. Então não falte, você que começou hoje, continue, tenha força, peça ao Espírito Santo para te fortalecer, para que no final dessa jornada nós olharmos para trás e possamos ver o tanto que a gente aprendeu, o tanto que a gente cresceu em conhecimento dessa palavra, o tanto que a gente cresceu em conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Porque essa palavra ela nos confronta, como eu sempre falo, ela nos conserta, ela nos faz ser pessoas melhores. É claro, se dermos lugar ao Espírito Santo para Ele agir na minha vida e na sua vida. Amém? Estou aqui no estúdio da igreja novamente. Desculpe o barulho um pouco, o pessoal está ensaiando ali, o pessoal do louvor está ensaiando para o culto da virada de ano. Então, que Deus te abençoe. E se você não estiver escutando direito, coloque o fone. E mais uma vez, desculpe pelo barulho. Amém? Vamos ler hoje a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Como sempre, vamos orar. Te convido a curvar a sua cabeça. E vamos fazer essa primeira oração, para que Deus venha nos dar discernimento dessa palavra e conhecimento. Então feche os seus olhos e abra o seu coração e vamos orar nesse momento. Pai, te damos graças, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui para ler a Tua Palavra, para crescermos espiritualmente cada vez mais. O Teu Espírito Santo, meu Pai, venha ter liberdade para agir em minha vida e na vida de todos os ouvintes, na vida de todas as pessoas que estão do outro lado dessa tela, Pai. Pois cremos, ó Pai, que o Senhor é onipresente, Pai, o Senhor está em todos os lugares. Então que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos convencer cada vez mais desta maravilhosa Palavra do Senhor, que nos salva, que nos transforma, que nos purifica e que nos torna cada vez mais pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura, vamos começar. Capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. A fé e a vida dos Tessalonicenses. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nós comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também com vocês como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. O trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica. O trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros
ou má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Mas a Deus não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções, pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivermos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós o amamos, como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e os aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Perseguidos por causa do Evangelho. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Jesus Cristo. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Planos para visitar Tessalônica outra vez. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Capítulo 3. Então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros.
Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. A vida que agrada a Deus, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando o ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos da fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aleluias, glórias a Deus. Prontos para a vinda do Senhor, capítulo 5. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruirão cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros,
mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Últimos conselhos e saudações. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel para isso. Aleluias! Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência pela autoridade do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aleluia, irmãos. Terminamos a leitura de hoje. Foi leitura breve do capítulo 1 ao 5. Amanhã estaremos aqui novamente e iremos ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, que Deus abençoe vocês. E queria deixar aqui um ensinamento aqui no capítulo 2, no versículo 5 a seguir, que diz assim: pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Aqui Paulo fala que não precisa de usar um evangelho falso, usar só palavra bonita. O evangelho tem que nos confrontar. Olha o capítulo 4. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Amém? Irmãos, então nós que pregamos a palavra, não devemos querer agradar as pessoas. Não devemos querer levar uma mensagem que infla o ego dela, uma mensagem que fala só de amor. Deus te ama, venha para a igreja que você vai ganhar isso, que sua vida vai melhorar, que isso e aquilo. Nós sabemos que o evangelho, nós vamos sofrer pelo evangelho. Então nós temos que pregar uma palavra verdadeira, não para buscar o agrado humano da pessoa, mas que ela venha agradar a Deus pela vontade de Deus. Amém? Não devemos querer agradar as pessoas pregando um evangelho, sem ser completo. Pregar um evangelho que fala, o amor de Jesus te ama. Meu irmão, todo mundo sabe disso. Mas o amor de Jesus é aquele amor de pai. Porque quando nós éramos pequenos, nós éramos crianças, o que nossos pais faziam quando a gente teimava, quando a gente desobedecia? Eles nos colocavam de castigo, eles nos batiam. Amém? Então, Deus também nos castiga. Deus também preocupa com nós como pai. Então o amor de Deus, Ele nos confronta. O amor de Deus, quando a gente desobedece, Ele nos castiga. Amém? Ele nos bate.
E esse é o amor verdadeiro, esse é o amor que nós devemos pregar. O amor de Deus, ele nos muda, ele nos faz andar longe do pecado, amém? E nós vemos aí muitas pregações, infelizmente, na internet, né, de pessoas chamando as pessoas, falando palavras bonitas, para estar arrancando as lãs das suas ovelhas, amém? Então devemos pregar a verdade. Olha, quando eu prego para o próximo, para a pessoa que não conhece a Cristo, eu sempre falo, meu irmão, o evangelho não é fácil. Não é você vir para a igreja que sua vida vai melhorar 100%. As lutas vão vir. O inimigo não vai ficar quieto vendo você vindo para a igreja. Então o inimigo vai agir. Amém? O inimigo ele tem suas armas, mas nós temos as nossas armas, que é oração, que é jejum e leitura da palavra. Nós temos que usar nossas armas, porque o inimigo sempre vai usar as deles. Amém? Então prega o evangelho verdadeiro. Olha, vem para o evangelho, mas você vai sofrer, amém? Sua vida não vai melhorar 100%, mas com certeza a salvação você vai alcançar. Isso é o mais importante, aleluias. Sempre que você pregar, deixa a pessoa atenta, prega um verdadeiro evangelho, amém? Não faça a pessoa pensar que ela vai vir para a igreja e vai ser um mar de rosas a vida dela, amém? Que ela não vai ter mais problemas, que ela não vai ter mais lutas. Então prega a verdade, fala, meu irmão, você vai ter luta, você vai ter problemas, você vai entrar em naufrágio no seu barco, mas quando Jesus está no barco, meu irmão, ele acalma a tempestade, não há mais naufrágio, aleluias. Quando Jesus está nesse barco, as coisas dão certo, mesmo que a luta seja grande, mas quanto maior é a luta, maior a vitória, meu irmão, em Cristo Jesus, aleluias. Então essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe, e como Paulo nos alertou, quando você for pregar, prega a verdade, não precisa de falar bonito, amém? Fale o evangelho simples e verdadeiro. Meu irmão, se você não se converter, você vai para o inferno, amém? Então se converta a Jesus, siga essa palavra. Tiago 1:22 vai nos dizer, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas também praticantes da mesma, porque aquele que ouve essa palavra e não a pratica, engana a si mesmo, amém? Então não se engane a si mesmo, e não engane as pessoas ao pregar o evangelho, um falso evangelho que nós vemos por aí. Prega a palavra verdadeira. Que Deus te abençoe e até amanhã. Um forte abraço e até mais. Amanhã estaremos aqui. Tchau, tchau.